Vamos lá, hein? Acabou a brincadeirinha. Ela é complexa. Só confia no brilho da careca e vem! Vamos que vamos. Muito complexa e muito inteligente também. Me diz uma coisa, você já pensou em aprender como analisar ou criar um protagonista para uma série, livro, filme ou mangá? Então você veio ao lugar certo, pois hoje eu vou resumir os pontos principais do livro Creating Strong Protagonists, do famoso roteirista William C. Martel. Opa! Vem comigo que depois desse vídeo você nunca mais vai olhar para um personagem da mesma maneira. Bora. Pois algumas das dicas que você vai ouvir aqui, você só ouve em Masterclass de roteiro e escrita. Porra, tu não queria ter essa autoestima, não? Não... Vocês não queriam, não? Entrar nesse caminhão aí da autoestima? Nesse nível? Dessa Masterclass aí? Eu gosto muito dessa abertura dele, que é pouco pretensiosa também. É que ele é formado? Mas vocês estão ligados que não existe faculdade de roteiro, né? De filosofia, psicologia, sociologia, autoconhecimento. A propósito, esse Por que ele fala gritando, velho? vídeo é continuação da nossa série sobre Ele parece o Silas de Malafaia dos animes, né? como criar e analisar mangás, animes, light novels e roteiros. Se você não viu os episódios anteriores, Se não existe faculdade de roteiro em que o Hiyori Aoki se formou, na faculdade da vida, né? Porra, gente, agora que eu percebi uma coisa, Ah, o sobrenome dele é Canvas. eu não sabia também. Acho que ele não Caralho. colocava antes. Faz todo sentido o sobrenome dele ser Canvas, porque ele é fruto da arte, né? Verdade. Tem razão. dessa série, tá tudo bem. Você pode começar por esse. Mas, se você gostar, assista aos outros na playlist aqui no canal sobre criar mangás. Ela vai aparecer Tá bom. no card aqui em cima. Antes de tudo, o que significa ser complexo? Significa que aquilo é mais do que os olhos enxergam num primeiro momento. Eu quero que você Não, isso não é guarde complexidade. isso. Isso não é complexidade. Ser mais do que os olhos enxergam, isso não é complexidade. Isso é. Raio-X, né? Isso não é complexidade. Complexo é mais do que os olhos enxergam num primeiro momento. Você pensa que conhece, mas o que você conhece é apenas uma Entendi, então eu queria pequena ter complexo. parte de uma grande figura. Hoje nós vamos falar muito sobre contradição. Mas não, O Geo é complexo. mas não quer dizer exatamente que... Porque o personagem... É que ele tá querendo falar de camadas... Com outras palavras, né? Assim, complexidade é você ter várias situações diferentes no mesmo local. Então, por exemplo, o que é complexo? Porra, você fazer um pão na chapa não é complexo, Aham. tá ligado? Mas aí você fazer uma carne marinada, um assado de 6 horas com uma carne marinada que você usa tempero, não sei o que lá, e precisa... Isso é complexo, porque você tem que fazer várias coisas pra chegar no teu objetivo final, entendeu? Uhum. Agora, tipo, você tá vendo uma coisa e não era bem aquilo, era outra coisa. Isso não é complexo, é só... não é. E o personagem não precisa ser complexo pra ser bem escrito também, né? Não. Ele só tem que alcançar o objetivo, né? O Saitama não é complexo, por exemplo. Pois é. Ah, mas O próprio- tu vai ver de vídeo no YouTube aí que ele é complexo? Mentira. Ninguém fala isso. Ninguém faz. Não falam isso nem de personagem complexo, pô. Esse é um elemento maravilhoso que serve para dar profundidade a qualquer personagem. Lembrando que essas dicas são destinadas principalmente aos protagonistas, mas Mas eu fico muito chateado com usar personagem complexo e meter Monogatari, mas enfim. você pode aplicá-las em qualquer personagem. E você não precisa aplicar todas elas num único personagem. Tá bom. Você pode aplicar algumas dicas em um, outras dicas em outro. Por que eu digo isso? Porque são muitas dicas e aplicá-las em todos os personagens seria bem trabalhoso. Veja bem, o ideal seria aplicá-las em todos os personagens. Mas na prática, a gente sabe que tem personagens que vão aparecer somente num único momento ou num único arco e depois nunca mais. Fazer todos os personagens complexos Não é porque
porque o personagem tem pouca ação durante a obra, que ele é mais complexo, menos complexo, nem faz sentido, mas enfim. É algo que pouca gente faz. Mas, quando fazem, a história é lembrada por isso. Esse é um trabalho que só você pode decidir se compensa. Os 3 animes com maior número de personagens complexos que eu já vi são Monogatari Series, Legend of Galactic Heroes e Sangatsu no Lion. Se você lembra de algum outro, escreva aqui nos comentários. Algum outro anime com grande número de personagens complexos. Bom, mas vamos pra... Mas assim, ele falou com mais personagens. Sangatsu só tem 4 personagens, porra. Tem 4, não é. É, exatamente. É que assim, tem. Podemos dizer que tem mais alguns ali no arco do professor, né? Uhum. Mas. Mas por quantidade... Não. Legend of Galactic Heroes tem bem mais, assim. Uhum. Porque são 3. São 3 estruturas de personagens, né? Não é tipo uma só. É a estrutura do Yang, a estrutura do filho da puta e a estrutura do Reinhardt. Então são 3 grupos de pessoas. Deve ter uns 15 ali. Se juntar tudo. Aí sim, mas Sangatsu de fato não. Inclusive eu não terminei Sangatsu. E Monogatari eu não vou nem falar nada, né? Porque. É brincalhão, né? Ele Cara, bons tempos quando ele tinha Monogatari como a meta, né? Porque depois ele trocou pra Kakegurui, né? Então... Dicas então. 1. Objetivo. Os personagens devem ter um objetivo. Assim como na vida real, todo mundo deve querer alcançar ou realizar algo. Vamos supor que sua história tem um garoto fazendeiro que todo dia acorda cedo para vender sua colheita no mercado. Isso é diferente de um garoto que faz a mesma coisa para sim ter dinheiro suficiente para ir à cidade procurar o... Me ajuda. Talvez seja bebida, não beba muito tempo. É que ele fala que é diferente o teu objetivo é você alimentar a galinha e o seu objetivo é ser o Elon Musk. Cara, isso foi muito escroto. Entendeu? Diferente, pô. Cara, isso foi muito... Caralho, isso foi muito de mau gosto, velho. Tipo, como se você viver na cidade e atrás das coisas na cidade fossem... alguma coisa importante, tá ligado? É o capitalismo. Caralho, velho. Enfim. O irmão que sumiu. Reparou? Um objetivo é algo que, além de enriquecer o personagem, nos permite entendê-lo melhor e, ao mesmo tempo, gera a empatia do espectador. E no caso do protagonista, o objetivo... Nossa, ficou pior ainda agora. Caralho. Ah, o maluco que trabalha na fazenda e vive na fazenda não vai ter a história importante, né? Só o cara que vai pra cidade, né? Que trabalha na fazenda pra ir pra cidade, né? Aí sim, aí dá pra ter nuance, né? É porque a história é contada pelos locais que você vai, né? Pelos seus objetivos. No sentido de coisas grandiosas, né? Caralho, velho. E ele vai... Não, mas ele vai explicar um livro. Vamos lá. Deve ser algo grande e concreto. Esse objetivo deve ser algo difícil de ser atingido e deve estar conectado ao problema emocional do protagonista. Em Naruto, por exemplo, o objetivo do Naruto é ser Hokage, para assim ocupar a posição mais necessária da vila. Isso está completamente ligado ao problema emocional do Naruto de se sentir desnecessário e excluído. Eu expliquei isso em detalhes no vídeo O Maior Erro do Naruto, que vai aparecer no card aqui em cima. Pra quem não sabe nada Você sobre... tem que guardar isso aí, hein? De Deus. O maior erro do Naruto você tem que guardar pra assistir depois, hein? Caralho, velho. Ele falou que era de personagem profundo, que ia ter camadas. Ele tá falando do bagulho que tá no texto, cara. Deveria ter assistido esse vídeo pra ir beber. Sobre problemas emocionais, a melhor série sobre eles é o Bakemonogatari. Nela, vemos o protagonista Araragi ajudando garotas assombradas por monstros. O detalhe é que cada monstro nada mais é do que uma metáfora para o problema emocional de cada garoto. Nunca se trabalhou com obras assim, nunca. Isso não é spoiler, isso nunca será dito, isso é uma coisa que é deixada no espectador perceber. O problema emocional do personagem é um dos elementos... É Divertidamente? Ele nunca assistiu Divertidamente. Nunca viu um filme de terror, na verdade, né? Ele nunca viu Jason. Nunca viu o Halloween.
mais importantes de qualquer história, pois ele está conectado ao objetivo do protagonista, aos obstáculos que ele vai enfrentar, ao tema da história e ao desenvolvimento e arco do personagem. Resumindo, o problema emocional é quem dita o desenrolar e o desenvolvimento do seu personagem e da sua história, pois praticamente tudo gira em torno dele. Se seu protagonista não possui um problema emocional que está ligado ao tema da história, adivinha só? Você não tem uma história, e sim uma sequência de eventos, pois é esse problema central que conecta todos os eventos da história, pois, como eu disse antes, os obstáculos estão conectados a esse problema. Se você não sabe qual é o problema do seu protagonista, eu vou ser bem sincero com você. Você tá ferrado. Porque pensa Qual é o comigo, problema como do Ichigo? Qual é o problema do Ichigo? A gente tem que lembrar sempre que o Taito Kobo, ele disruptivou, assim, disruptiu. Eu não sei nem falar essa palavra, mas ele fez isso, que é o que importa. Porque ele criou um protagonista que vai contra todas as regras da narração. Ele não tem objetivo, ele não tem carisma, mas as pessoas adoram. É maravilhoso. Mas sabe o que ele tem? Ah, Se veste muito bem. ele se veste muito bem, ele tem o cabelo laranja, né? Tem também. Mas, porra, isso é importante, cara. Você se vestir bem, você tem ele tem uma presença, tá ligado? Tem, tem uma espada enorme, né? É, então. Que também conta. Isso já é, às vezes, o suficiente pra você ficar por 700 capítulos. Ele tem number one torando. você vai desenvolver um personagem se você não sabe o que ele tem que desenvolver? Ele tem toda a razão. É por não saberem o que Por é isso um que o problema Titicubo não emocional. desenvolve. Entendeu? Ah, ele não sabe o que ele tá desenvolvendo. Ele não precisa desenvolver se não tem o que desenvolver. Entendi. Ao que tem gente que acha que o Zenitsu é só um alívio cômico e nada mais. Nossa, cada vez que alguém diz isso, ou um escritor, ou um mangaka, ou roteirista morre de infarto. Mas peraí, tá bom, eu entendo. Como você ia saber disso? Afinal, ninguém te falou, você não aprendeu isso na escola. E muitas vezes nem em cursos pagos. Eu tô no meu TCC de roteiro e eu só fui aprender isso... TCC de roteiro. Eu queria saber que faculdade é sair de roteiro, hein? Deve ser de letras. E ele tá focando em roteiro? Não é. Sei. É Unicu. Deve ser no mesmo lugar que eu fiz, cara. Deve ser na... AIC. Academia Internacional de Cinema. esse ano e fora do curso. Mas você vai aprender aqui no Anime Trip, pois eu sinto um prazer imenso de compartilhar tudo que eu aprendo. E porque eu não quero ganhar sozinho, eu quero que todo mundo ganhe junto. Bom, esse assunto é tão importante que eu vou fazer um vídeo só explicando ele, só sobre ele, que será o vídeo dedicado à ferida do personagem. Eu já mencionei sobre ele antes, ele já está sendo feito. Então se inscreve, deixa o problema do Zenitsu não é a história dele. É só que ele é chato, a forma que ele é meio irritante demais. E ele tem a profundidade incrível de ter de ser um personagem que quando dorme faz coisas, quando tá acordado faz outras coisas. Baseado no passado dele, que quando ele dormia ele fez uma coisa e quando ele acordado ele fazia outra coisa. É a profundidade incrível. Quer dizer muita coisa isso, nunca foi antes também, realmente nunca antes feito. O like para me incentivar e fica ligado na continuação desse vídeo. Ativa o sininho para receber notificação. Mas, voltando pro objetivo, que é o tópico que a gente... Caralho, Beluga, esqueci de te acelerar, né? Uma última coisa sobre objetivo é que antes de atingir o objetivo final, o protagonista precisa atingir uma série de objetivos menores. Pega Tower of God, por exemplo. Os personagens da série têm um objetivo, chegar ao Ótimo exemplo. Topo da torre. Para subir, eles precisam passar por inúmeras provas. Ou seja, eles precisam alcançar uma série de objetivos menores que os levam ao objetivo maior, que é o topo da torre. Então pare e pense quais são os objetivos anteriores que o seu protagonista... Pô, mano, isso aqui é... Sem querer ser chato, mas, porra... Tem que explicar isso mesmo? Eu não sei se ele tá tentando ser didático demais e acaba sendo... Não sei. Tipo... Né?
protagonista vai ter que alcançar antes de alcançar o seu grande objetivo final. 2. Método ou plano. O método nada mais é do que o caminho que o personagem vai utilizar para atingir aquele objetivo. No caso do Kimetsu no Yaiba, o objetivo do protagonista é reverter a transformação da sua irmã em demônio. E o método que ele encontrou para atingir isso foi se tornar um caçador de demônio, para assim ser capaz de procurar e eliminar o demônio que a transformou. 3D ou tridimensionais. Muitos protagonistas são unidimensionais. O Tanjiro, eu acho que é um exemplo disso. Ele é gentil, esforçado e bondoso. Ele é um bom exemplo. Eu odeio esse termo tridimensional. Não quer dizer porra nenhuma esse termo. Porque quando você faz isso, você tá dizendo que o personagem é bom só quando ele é tridimensional. E tipo, se o personagem tem uma função simples, que ele faz bem aquela função, por que ele não é bom? Nenhum personagem de apoio é bom. Então, tipo... E outra que... Quando você faz... Você divide em camadas, em lados, sei lá, porque, né? De 3 dimensões. Quando você divide dessa maneira, você acaba não notando... Porque assim, a complexidade de um personagem é o quanto ele aborda diferentes temas, e esses temas ainda têm relação com ele. Geralmente, é assim que a gente pensa a complexidade. Então, se eu for pensar num personagem complexo, eu não vou pensar no protagonista de Hunter x Hunter, né? No Gon. Sim. Eu vou pensar em outro personagem, não, mas qualquer um, menos o Gon. O Gon, ele é básico, né? Agora, por exemplo, o Killua, ele já tem mais problemas para lidar. E por isso também que a gente geralmente tem mais acesso ao que o Killua pensa do que o Gon pensa, né? E aí ele é mais complexo por causa disso. A gente pode procurar outros personagens. Por exemplo, o Kurapika já é mais complexo ainda, porque ele tem que lidar com mais problemas ainda, e assim vai. Até porque grande parte usando o Gon como exemplo, é que ele tá com o personagem, ele tem o objetivo de mostrar como é que é esse mundo. A grande questão é, por que meu pai foi embora e gostando? O que tem de tão legal nesse mundo? E ele é um espectador desse mundo. Ele faz coisas, ele tem ações, mas ele também é um grande espectador desse mundo, né? E ele vai descobrindo o que as pessoas fazem, as pessoas em volta dele, né? Exatamente. Então, enfim, né? Mas... Pra qualquer um se inspirar. Mas, honestamente, ele é puro demais. E alguém puro demais, como o Tanjiro, ou trevas demais, como o Muzan, é ruim. Por quê? Porque eles não têm muito o que mostrar. Lembra que eu falei sobre o que é complexo? O problema é que por eles não terem muito o que mostrar, já que um é só bom e o outro é só mal, suas atitudes e ações são extremamente previsíveis. Calma, não venham me atacar, eu adoro o Tanjiro. Como eu falei, ele é um grande exemplo a ser seguido. E a sua história pode ter protagonistas simples, como o Tanjiro. Isso não é necessariamente um problema, pois tudo depende da história que o autor ou a autora querem contar. Eu disse ruim, que ele era ruim antes, mas em termos de complexidade. Em termos de complexidade, o Tanjiro e o Muzan são... Não existe isso. Ser ruim em termos de complexidade. Porra! Não existe isso, simplesmente não existe. É como se existisse uma regra, tá ligado? Não existem regras, cara. Ruins, pois ele só tem uma única dimensão. E eu vou repetir, o que não é necessariamente um problema, depende da história que você quer contar. Mas em termos de complexidade, o Zenitsu é melhor do que esses dois. Logo, vamos ver por quê. Não tem problema, mas se o outro tiver mais camadas, então ele é melhor. Porra, tá ligado? Então tem problema, porra. Se você tá qualificando por camadas e o personagem não é tão... Não, isso não é um problema. Mas é o problema. O ideal é que o personagem tenha ao menos 3 dimensões diferentes, sendo que duas dessas dimensões devem se opor. Aí o Meco, por exemplo, ela é uma pessoa... Não vai se fuder, velho. Vai se fuder. O brasileiro que se lixe, o povo brasileiro que come merda, o povo brasileiro que mora debaixo da ponte, o povo brasileiro... Meu Deus do céu, o diabo...
hiperracional, mas ao mesmo tempo, ela é uma pessoa que é guiada por impulsos autodestrutivos. Ela se coloca em riscos e apostas completamente irracionais e absurdas, e ela usa a racionalidade para vencer. Percebe? Duas características se opondo. O Zenitsu, ele é medroso, escandaloso e carente, mas, ao mesmo tempo... tomar no cu, tô cara. entendendo onde ele quer chegar. Todo jogo de azar, velho, você tem que ter Oh, mano. Não são duas características distintas dela. Ela usa a lógica pra vencer porque ela é doida, cara. Pô, mano, que isso, cara? Porra. Caralho. Que isso, cara? Ele é forte demais. Tem duas coisas se opondo aqui: covardia e força. E mais, apesar dele se achar inútil e não ter confiança, ele é um caçador de demônios. Ele faz parte da maior elite de guerreiros do mundo. E, gente, eu sei que o Zenitsu não é covarde, mas em comparação com os outros caçadores, ele é. Para te facilitar a fazer esse conflito de dimensões, pense numa área da vida do personagem se opondo a outra área. Exemplo, emprego versus vida pessoal. Pensando nisso, a gente pode pensar num personagem que é mega organizado no trabalho, mas sua vida pessoal é uma completa bagunça. Ou um coach que é ótimo em ajudar a resolver o problema dos outros, mas que não consegue resolver os seus próprios. Ou um homem que é diretor de um orfanato, mas que também trabalha como assassino profissional. Reparou? Como acrescentar uma dimensão conflitante torna aquele personagem bem mais interessante? Agora, é acrescentando uma... Tá, beleza. Tem conflitos internos. O conflito interno não precisa ser uma total dicotomia, cara. Caralho, mano. Pelo amor de Deus, cara. Vai, mano, vai. Fala, Beluga. Dimensão que tornará o personagem realmente vivo. Pois com uma terceira dimensão, nós vamos mostrar que o personagem não é só esse conflito. Ele é mais do que isso. Tá. A terceira dimensão pode ter a ver com um hobby ou com um hábito diferente daquele personagem. É essa terceira dimensão que faz o personagem se destacar e ser um personagem único. Mas ele gosta de matar, mas ele também gosta de jogar um golfe. Né? atenção, essa terceira dimensão tem que ser forte o bastante para se destacar, senão ela será só um detalhe bobo. Eu pensei em uma aqui, vamos usar o exemplo do coach, que consegue ajudar os outros, mas não consegue ajudar a si mesmo. A gente podia botar que a terceira dimensão dele é que ele tem mania de limpeza. Daí Vai tomar no cu, cara. Tomar no cu, velho. Você vai aguentar, Hit, você vai aguentar. Essa é uma característica do personagem, Daniel. Que isso, velho? Você vai conseguir, cara. Você vai conseguir terminar esse vídeo. Caralho, eu velho. Eu confio em você, eu confio. Pô, ele falou que ia fazer um resumo de um livro. Cadê o livro? Cadê os pontos do livro, cara? Depois que alguém tira uma selfie com ele ou aperta sua mão, ele sempre vai ao banheiro se limpar todo. Aí, nos momentos que as pessoas vão encostar nele, a gente veria ele sorrindo, mas por dentro ele ia estar desencosta, demônio, chega pra lá. Bom, honestamente, eu não sei se esse foi um bom exemplo, mas você entendeu. É claro. Obrigado pela Pense num hobby, mania ou hábito diferente que acrescente personalidade a ele. Enquanto a Yumeko e o Zenitsu são exemplos de personagens... Pô, mano, quando você tá criando um personagem, você já tá pensando em tudo que esse personagem você tem que pensar... Não é pensando em camadas, tá ligado? Você pensa no personagem em si, cara. Caralho. É, você pensa no problema dele, você pensa no que você quer todo. contar. Essa porra de camadas, porra. Tá no cu, velho. Caralho. Bidimensionais, quer dizer, talvez a Yumeko não seja bidimensional, talvez ela seja bem mais complexa. Eu só vi o anime, e quem sabe no mangá, né, eles mostram que ela é muito mais complexa, e eu acredito que ela seja. Mas, então, claro um exemplo de personagem tridimensional, quem seria? Não sei. Yan Wen Li, do Legend of Galactic Heroes. Ele é um dos melhores... Ai, que eu tenho uma raiva. Sabe qual é a minha raiva agora, nesse momento? Conte. Ele tá pegando só personagem famoso. Cara, por mais que Legend of the Galactic Heroes seja um ótimo anime, mas 5 pessoas viram, velho. Não consegue pensar em outro? Exemplo. É porque só viu um. Caralho, mano. É que só viu um. É que tá na hora. ligado? Não, é porque na hora de falar de personagens complexos, ó, eu vou do Oba bancar o conhecedor de anime. Porra. Melhores personagens já feitos. Ó, vamos verdade. fazer aqui um. Vamos trazer alguns personagens complexos que estão na boca do povo. Vamos pensar um aqui. Sasuke. Hajime. Deixa eu pegar um outro aqui de shonen. Um de shonen. Deixa eu pensar. Yuno. Yuno. Tô tentando pegar. Aqui foi o que o Pedrinho falou. A gente é jogador seguro, né? Porque ninguém viu. Makoto.
Makoto. Deixa eu pensar. Caralho. Pegou mais de Meu cérebro- 3 minas, é tridimensional, não é? É. Cada mina é uma dimensão, né? Então. Porra, mano, que isso, velho? Ainda fica metendo meme com Drauzio Varela. Porra. O Pain de Naruto. O Pain de Naruto Pain. também é. É o Pain. É. Pain era. Né? Eu tô O pegando. Obito. 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 Também é complexo. Tem alguns personagens aí, cara. Da boca do povo. Você quer ver? Ó, até One Piece tem personagem Bon complexo. Clay. Entendeu? Personagem complexo. Ele gosta de ajudar os amigos, mas ele também gosta de rodar como uma bailarina. Né? Que é o hobby, né? Dele. É, exatamente. E tá errado? O Aizen muito forte, né? Não faz. O Aizen, não, o Aizen não é complexo. O Aizen criou a complexidade, é diferente. Ele inventou a complexidade para ele poder dizer que ele era complexo, né? Exatamente, porque Muito forte. Deus, né? Mamizinha, verdade. Lucy de Elfenlied, verdade também. Valeu, Jandai. O Enli é um personagem super contraditório, porque pra ele as guerras são uma completa idiotice, mas ele nunca sai delas. E tudo que o Enli quer na vida é se aposentar. Esse é o grande objetivo dele. Mas ele sempre continua se destacando e subindo na carreira. E por mais que ele seja um exímio estrategista, por mais que ele possua uma das mentes mais brilhantes de todo o universo, por mais que ele seja idolatrado e admirado por milhares de pessoas, ele acha que tudo isso não passa de exagero, que estão confundindo ele, que ele é só um cara qualquer. Não é não. Nesse ponto ele é que nem o Zenitsu, porque ele é incrivelmente brilhante, mas não enxerga. Pelo amor de Deus, Daniel. Não, eu não vou falar nada. Pelo Eu só amor de Deus. Eu falei que eu sabia onde ele queria chegar. Eu falei. Que eu sabia A sua onde ele própria queria luz. chegar. Ele tem uma série de outras contradições que se eu dissesse, seria spoiler. Por isso, assista. Mas o Enli não é só esse bando de conflito. Ele também tem uma grande paixão que todo mundo lembra e que faz parte de sua terceira dimensão. O Enli ama história. E é daí que veio o conhecimento para as estratégias dele. Foi por conta desse amor que ele acabou no exército. Mas ele não queria ser militar. Ele queria ser historiador. Ele queria viver pensando e ensinando e não matando. Dica 4, o outro lado. Galera, Beleza, você meteu Death Note. Beleza, vamos lá. tudo tem ao menos dois lados, mesmo as qualidades. Por exemplo, pensar nos outros é uma coisa boa, mas também pode ser algo bem ruim. Esse, inclusive, era o problema Pensar da mãe do ruim, Kaneki. então. Ela era sempre tão legal com todo mundo que os outros tiravam proveito disso. E o que aconteceu? Ela morreu. E morreu. Essa suposta qualidade virou a sua fraqueza mortal. Pense sempre no símbolo do yin e yang. As coisas não são preto e branco, pois também tem preto dentro do branco e branco dentro do preto. Uma frase para te ajudar a guardar essa dica é lembrar que as mais belas Quanto mais você liga? 2 anos atrás? Caralho, pelo amor de Deus, velho. Sério? Tu vai usar isso mesmo? Pra escrito de personagem. E você tá fazendo TCC. Tá bom, vamos lá. rosas possuem espinhos, ou seja, tudo tem ao menos dois lados. Essa frase eu vi no Wolf's Rain. Não olhe só para o lado positivo, olhe também para o lado negativo da principal qualidade ou característica do seu protagonista. Procure o lado ruim da melhor qualidade do seu protagonista. E mais, vá para o outro lado, para o lado contrário da discussão. Pense no que o seu protagonista está errado e no que o seu antagonista está certo. Reparou como as coisas ficam bem mais interessantes? Alguns animes para Não, não fica, velho. Você não. Quando você tá escrevendo uma coisa, você não tá pensando em quem tá certo e quem tá errado, velho. Nesse sentido tão simplório. Caralho. Ai, caralho, pelo amor de Deus. Não deve fazer nada. Falta pouco, Hate, falta pouco. Você consegue. Só falta mais um pouquinho. Pô, mano, que isso, cara? Olha só, vamos lá. Você vai escrever um personagem, né? Vou escrevendo aqui um personagem que chama Ichigo. Isso. Aí você tá pensando, você faz uma ficha de personagem, né? Uma ficha simples. O que ele faz, o que ele gosta de fazer,
né? O que ele não gosta de fazer, o que irrita ele. Você vai pensando nessas coisas, né? Pra que esse personagem se pareça o máximo possível com... que ele seja verossímil, né? O máximo possível, né? E você não necessariamente vai mostrar tudo na sua obra do personagem que você criou. Sim, às vezes a ideia é você não mostrar. Sim, você vai, mas talvez você mostre com pequenos detalhes, né? Tipo, a questão lá do personagem que ele gosta de história. Isso é uma questão muito forte que influenciou nas decisões que ele toma, né? De certa forma. Só que não é só isso, tá ligado? Tipo, ele não gosta de assim, guerra exatamente porque ele estudou história. Então, e tem outra coisa. Eu tem nem um vi o fator anime e muito. eu sei disso. E tem o fator mundo nessa brincadeira. Uhum. Porque ele é um personagem dentro de um universo, né? Porra, claro. E as visões que você tem do personagem são as visões que aquele universo vai ter que ter também, de uma certa forma. Então você não tá falando... A complexidade, ela não se trata apenas do que o personagem quer, ou ele pensa, ou ele age. A história não é só o personagem, né? A história é todo ao redor do personagem, como que o mundo tá, digamos, agindo ao redor dele também, né? Qual que é o mundo que ele tá incluído, qual é o contexto que ele tá incluído, porque você precisa pensar no mundo também para trazer a personalidade daquele personagem e fazer uma conexão entre As os dois, possibilidades de conflito que aquele mundo pode criar pra ele, né? Exatamente, Uhum. porque você não consegue desconectar o personagem do mundo que ele tá. Porque não tem como, sabe? Tipo, o Ichigo, o Ichigo ele é um Shinigami. Por quê? Porque naquele mundo tem Shinigami. Então, tipo, você não consegue desassociar o Ichigo do Shinigami e falar, eu vou deixar isso aqui de uma coisa. Tipo, não tem como você fazer isso, porque faz parte da história e do mundo. Então, assim, quando você fica falando, eu vou fazer ele em 3 camadas aqui. A primeira camada é que ele é um pedreiro, a segunda camada é que ele é um confeiteiro. E aí teve um dia lá que ele foi fazer um bolo e ele acabou fazendo um tijolo. Tipo, não é assim que funciona, cara. O Beluga tá cheio de contradições, logo ele é bem escrito. Isso, tipo, aí, tipo, você cria essas coisas como se, tipo, a complexidade que ele tá falando, ele acaba focando tanto no personagem que ele acaba esquecendo do porquê que ele tá escrevendo a história, né, na verdade. Porque a história não é um personagem, né? A história é um conjunto de pessoas e ideias e mundos, né? Porra, que Pedrinho. se juntam e formam uma história, né? Porra, Pedrinho, tu entrou num assunto que eu tenho bem polêmico. Que em algum momento da minha vida eu vou tentar entrar nesse assunto, porque ele é um assunto difícil. Que é... O Eren pode até não ser moralmente um bom boneco, um bom personagem. Mas dentro do estilo conhecido como Battle Shonen, ele é um bom personagem. A forma como ele foi escrito, ele é um bom personagem. Porque as questões que a gente tem com ele são questões morais. A gente não concorda com o que ele faz. Mas a trajetória que ele leva, tá ligado? Enquanto um protagonista de uma história, até o ponto que ele chega, é muito interessante. Eu acho que é isso que instiga as pessoas a gostarem de Attack on Titan, por exemplo, principalmente. Do Eren, por exemplo. Porque ele não é, obviamente, a palavra, coitado do Derrida, né? Toda vez ele grita do inferno, né? Quando usa a palavra desconstrução. Mas ele é uma inversão bem interessante do protagonista de Battle Shonen. Porque basicamente ele é o cara que tem um objetivo muito claro, né? Tipo... Ele, tipo... Um quer que ser Hokage, ele quer se vingar, né? É um objetivo bem simples. Mas a jornada é muito diferente. E aí vão entrar todos os problemas do mundo, né? Tem muito problema de mundo, né? No Shingeki, né?
principalmente. Porque o Silvano fala muito isso, né? Que ele escolheu o pior momento da história pra poder contar a história dele, né? E não precisava. Mas ele quer se vingar por quê? Mas aí, pô, tá de sacanagem, né? Aí é bem fácil de entender. Ajudar nesse item são Tokyo Isso Ghoul, que eu tô falando. Questão moral, beleza. Interpretação, tal. Ele não criou o próprio trauma. Pelo amor de Deus, Pedrinho, você leu o mangá, porra. Caralho. Quando você só vê dentro de várias possibilidades uma possibilidade só, não foi você que criou a possibilidade, caralho. Porra. Caralho, não é difícil. Babylon, Death Parade, Death Note, Code Geass, Psycho Pass, Kiseijo, ou em inglês, Calma aí, por que tá falando de um monte de coisa mesmo? e no que o seu antagonista está certo. Reparou como as coisas ficam bem mais interessantes? Alguns animes para te ajudar nesse item são Tokyo Ghoul, Babylon, Death Parade, Death Note, Code Geass, Psycho Pass, Kiseijo, ou em inglês, Parasite, Fate, Unlimited Blade Works, Shinsekai Ori, esse é um dos melhores, e o melhor de todos, Fate. Não, para. Que ele deu exemplo de Fate? Fate. O que ele deu exemplo de Fate ali? Ah, tá dando uma lista de bons personagens. Não, volta. Vou botar mais um pouco. positivo. Olhe também pro lado negativo da principal qualidade ou característica do seu protagonista. Procure o lado ruim da melhor qualidade do seu protagonista. E mais, vá para o outro lado, para o lado contrário da discussão. Pense no que o seu protagonista está errado e no que o seu antagonista está certo. Reparou como as coisas ficam bem mais interessantes? Alguns animes para te ajudar nesse item são Tokyo Ghoul, Babylon, Death Parade, Death Note, Code Geass, Psycho Pass, Kiseijo, ou em inglês, Parasite, Fate, Unlimited Blade Works, Shinsekai Ori, esse é um dos melhores, e o melhor de todos, The Legends of Galactic. Nossa, muito distintos, né? Ele meteu o Fate ali só porque o protagonista ele tem um conflitinho lá dele lá, não, porque ele e o cara do futuro ele também, vai se fuder, irmão. Aí você já forçou muito a amizade aí, não dá não. Aí sinto muito. Se fosse pelo menos o Zero, pô. Mas o Zero não tem esse tipo de conflito. Heroes. Se você lembrar de mais algum anime, por favor, escreva aqui embaixo. Quinta dica, público e privado. O personagem pode estar indo por Isso que eu vou lembrar. fora, mas está totalmente frustrado por dentro. Como é o seu personagem quando ninguém está olhando? Como a sua imagem pública é diferente do seu eu privado? Você tem que mostrar isso. Isso porque muitas vezes usamos uma máscara na frente das outras pessoas. Então, é muito interessante mostrar esse contraste em como o personagem age na frente dos outros e como ele realmente é. Um exemplo maravilhoso disso é a Hanekawa, pois ela aparenta ser uma pessoa, mas na verdade ela é outra completamente diferente. A mesma coisa com a Senju Ogahara e o Kaiki. Eu não vi essa parada do Eren ver um único futuro que dava certo. Bom, ele literalmente fala isso, Diego, mas beleza. O Isayama escreve com muita pouca clareza. Não dá nem pra perceber como diabos o lance da visão do futuro, visão do passado funciona. Você tem que pensar numa coisa simples que o Isayama faz, que é bem interessante, que é, você consegue caminhar por vários caminhos, mas esses caminhos que você consegue ver são baseados em atitudes que você pode tomar. E as atitudes que você pode tomar, elas não são infinitas, porque você não consegue pensar em coisas infinitas. Você consegue pensar dentro do que está dentro do seu horizonte, de quem você é. E no final das contas, o Eren é um soldado. Então todos os finais que ele pensou foram finais como um soldado pensaria. É só isso. Não tem dificuldade de enxergar aqui, gente. Outro anime que pega essa ideia de público e privado, mas pra brincar, é Kaguya-sama. E um outro anime que também explorava isso era aquele Oreosuki, o anime do banco de praça. Por hoje é isso. Ué, mas não eram muitas dicas? E são. Esse vídeo não acabou. Eu dividi ele pra não ficar... uma coisa ruim nesse vídeo, que é falar assim, ó, esses animes fizeram isso, mas não dá o exemplo onde. Porque tipo, esses animes aqui, ó, você quer saber um bom anime pra falar sobre conflito entre personagens e outros, entre as mentalidades dos personagens? Esse daqui, onde? Mas dentro desse, onde que isso tá?
É, ele tipo, cita os pontos assim meio soltos. Não sei se fica ele meio, coloca... meio jogado, tá ligado? Sei lá. Ah, foda-se também, né? Tamo aí pra... Imenso. Deixa o like e um comentário pra valorizar isso aqui, pra valorizar o trabalho que eu tive preparando esse vídeo pra você. Eu vou te dar um like, mesmo você não fazendo mais vídeo, né? Deveria continuar. Você tava indo muito bem. E fez, pelo menos você entregou aqui, ó. 40 vídeos, né? Uma hora a gente consegue. Caraca, Daniel, tu já viu esse aqui? Mas afinal, o que é um personagem inteligente? Não vi não. Tá que pariu, velho. Enfim.